de Libertadores. Terminou lá no José Amalfitani, na Argentina. O Flamengo deitou e rolou. Parecia jogo de adulto contra criança. Um europeu contra um sul-americano. 4-0. E olha, poderia ter sido 5, 6, 7, 8. O Flamengo sobrou de uma maneira que eu não imaginava. Eu imaginava que o Flamengo ia passar o carro nos dois confrontos. Mas 4-0 fora de casa foi demais da conta, ou não, PVC? Tudo bem? Boa noite, PVC. Tudo certo, Felipe? Tudo jóia. Certo, Ricardinho. O Flamengo vai jogar dia 29 de outubro em Guayaquil contra o vencedor de Atlético ou Palmeiras, um dos dois. Isso é definitivo. A gente estava aqui conversando, tentando fazer um palpitômetro. Quanto tempo você acha que demora para o Vélez empatar esse jogo? Jogar uns 5 meses, mais ou menos. Com 2 jogadores a mais, o Flamengo com 2 expulsos? Não, no segundo tempo ali, uma hora a gente estava assistindo com todo respeito ao Vélez, mas se tirasse 2 do Flamengo, equilibrava o jogo, né? Porque foi muita diferença. Boa noite, Felipe, PVC, a todos. Eu ia dar boa noite, mas o PVC já te apresentou sem eu introduzi-lo. Sem problema. Boa noite, Ricardinho, bem-vindo. Boa noite. Foi realmente um grande jogo do Flamengo, é uma grande apresentação, alguma dificuldade inicial, até porque atuou fora, né? Pressão da torcida, o estádio do adversário, mas a qualidade técnica prevaleceu. E tem alguns pontos que a gente vai discutir bastante, não só do jogo, mas do time do Flamengo, que me chamam muito a atenção. Não é só o desempenho individual e a qualidade individual dos jogadores, não. Tem outros pontos que fazem com que um time seja vencedor e tenha uma capacidade de jogo altíssima, como é o caso desse time do Flamengo. Eu estou aqui vendo que foi o Richard Pardon, que é o preparador físico. Começa o segundo tempo, e o Vélez vai para cima. Aí tem uma bola do Hanson, tem uma bola cruzada, tem o esboço de cercar a grande área do Flamengo, nada muito de perigo, mas tá ali o Vélez tentando dar uma blitz. Aí você tá vendo que tá ali a ratoeira prontinho, o Flamengo jogou o queijinho e lá vem o rato para tomar o queijo. E vai tomar uma ratoeirada. Uma ratoeirada. Sai o contra-ataque, o gol do Flamengo do Pedro, o terceiro. O preparador físico falou assim, é muito engraçado, porque exatamente ele tá vendo a mesma coisa que a gente. É isso. Ele levanta como que diz, não, eu vou pra casa, não é possível ficar aqui vendo esse jogo. Olha, a gente vai destrinchar esse jogo para vocês, essa vitória expressiva do Flamengo, 4-0 sobre o Vélez Sarsfield, lá na Argentina. E você aí de casa, sei que está ansioso, o flamenguista deve estar ansioso para participar com a gente aqui, super empolgado com esse time do Flamengo. Que trabalho espetacular do Dorival Júnior desde que ele assumiu o time. Então você aí de casa pode mandar a sua mensagem, seja ela mais empolgada ou mais contida, o caminho você já sabe, por meio da hashtag Troca de Passes. Tudo junto, você conversa com a gente e manda a sua opinião. Vamos fazer o seguinte, vamos começar com os números do jogo? Se é que é necessário, além dos 4-0, para vocês darem uma olhada na diferença dos números de Flamengo e Vélez Sarsfield. Olha só, posse de bola, 59% do Flamengo, 41% do Vélez. As finalizações, o Flamengo 15 e 12 do Vélez Sarsfield. Finalizações para fora, 5 do Vélez, 4 do Flamengo. Escanteios, 9-5 para o Vélez. Faltas cometidas, 15-12 para o Flamengo, nenhum impedimento no jogo. Vamos mudar a página ali. Vamos para a segunda página. Aí, ó, precisão dos passes, 85% do Flamengo, 77% do Vélez, 539 passes trocados pelo Flamengo, 348 do Vélez, 19-16 em desarmes a favor do Vélez. Claro, o Flamengo ficou bem mais com a bola. 3 cartões amarelos para o Vélez e 5 para o Flamengo e nenhum cartão vermelho no jogo. Agora, sabe, eu peguei uma outra estatística que não está aí na nossa ilustração, mas chutes a gol, PVC, no gol. Foram 10 do Flamengo e 1 só do Vélez no jogo. Acho que isso diz muito mais do que até todos esses números aí que são já a favor do Flamengo. Mas 10 chutes no gol contra 1 do Vélez Sarsfield. Os caras estão com uma pontaria ou o Flamengo que é muito acima da média, Ricardinho?
Não, eu acho que, assim, no primeiro tempo, principalmente, eu acho que teve aquela bola na trave, numa falta, né, que o Santos até, acho que tirou meio que o braço. Imaginava que a bola ia para fora, né? Ele achou que ia para fora, a bola deu na trave. E teve a questão, uma outra defesa que ele fez, importante, um pouquinho antes, né? Um time dessa qualidade, lógico que ele precisa ter um grande goleiro. Em alguns momentos do jogo, ele pode fazer a diferença em defesas pontuais, no momento que o adversário tem a oportunidade. Acho que foi o caso hoje do Santos no início do jogo, né? Agora, a capacidade de construção de jogada, a capacidade técnica, as movimentações ofensivas, né, do Flamengo, a gente comentava assistindo a partida, como os atacantes dão opção para os jogadores de meio, né? Quando o atacante se movimenta, o meio-campista que tem qualidade, que é o caso do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, né, do João Gomes, né, eles facilitam o trabalho desse meio-campista, porque a movimentação do atacante é 50%, 60% da facilidade que o meia tem de colocar a bola em condições de finalizar. Então, eu acho que esse número de finalizações, como você perguntou, eu acho que é pela capacidade do time do Flamengo, de construção do time do Flamengo, que constrói se o adversário estiver no seu campo marcando. E contra-ataca com qualidade, porque o segundo tempo chegou um momento que, para quem gosta de futebol, de treinamento, chegou um momento que parecia um rachão, né? Antigamente, na minha época... Espaçado, né? Na minha época era o sábado de manhã, que tinha aquele rachão 2 toques, que muitas vezes você chega com 3, 4, 5 jogadores contra 2. Várias vezes no segundo tempo, o Flamengo fez isso. Parecia solteiro contra casado, aquela pelada de fim de ano, né, cara? Capacidade técnica de decisão, então eu acho que a capacidade do Flamengo fez com que ele tivesse essas 10 finalizações a gol contra apenas uma do Vélez. Tem uma coisa que é surpreendente, né? O quê? Esses números. 12 finalizações do Vélez. Pois é. Mesmo que seja só uma no alvo. Eu nem lembrava de tanta finalização do Vélez Não, assim. no primeiro tempo teve até uma bola na trave, teve aquela bola do Hanson. Uma cabeçada por cima. Uma cabeçada por cima. Então teve alguma coisa no começo do segundo tempo, no começo do primeiro tempo, e aquela blitz, eu estou chamando de blitz para ser generoso, porque não foi uma blitz. Não. Mas teve 12 tentativas de acertar o alvo do Vélez sem conseguir acertar. Só uma vez acertou o gol do Santos. Tem a bola que tocou na trave, que o Santos tirou a mão, né? Isso, esperando na cobrança de falta. Na cobrança de falta, que podia ter sido uma jogada de risco. A única coisa que você pode ponderar ali do lado do Flamengo é a quantidade de gols que o Gabigol está perdendo. Né? Fora do normal para um jogador da qualidade dele, tão acostumado a decidir e a fazer gols, né? Hoje ele perdeu, pelo menos no segundo tempo ali, umas 3 oportunidades, 2 na frente do goleiro, né? Depois ele tentou aquela que ele traz para dentro, né? Da direita para dentro, cortando assim, ele bateu por cima. Tá faltando um pouco de precisão ali na hora do Gabigol, não sei se ele tá muito ansioso, porque tá fazendo menos gols do que costuma, né? Será que pode ser isso também, Cadinho? O jogador acaba ficando um pouco ansioso, porque vê que a bola dele não tá entrando como entrava um tempinho atrás? Pode ser um pouco de ansiedade, sim, de ter a oportunidade e de não estar conseguindo refletir essas ou traduzir essas possibilidades em gol. Agora, quando um time cria muitas oportunidades como o Flamengo, você pode ter certeza que o coletivo estando bem, forte, que é o caso, individualmente, de um jogo para outro, algum jogador diferente se destaca. Hoje o Pedro fez 3 gols e finalizou muito bem. O Gabriel teve 2 chances, uma sem goleiro, acabou não fazendo. Daqui a pouco, no próximo jogo, no jogo da volta, né, no jogo do Brasileiro, pode ser ao contrário, entendeu? Sim. Porque o coletivo estando bem, a capacidade técnica individual do jogador aflora. E é o caso desse time do Flamengo. Eles têm uma capacidade de improviso, de movimentação, de liberdade no campo, que traz muita dificuldade de marcação do adversário, né? E aí, o jogador que com um toque, ele consegue colocar o companheiro numa situação diferente. Uma coisa que me chama a atenção nesse time, Felipe, a gente fala muito da parte ofensiva, né? O time do Flamengo é um time que hoje, sem a bola, esses jogadores que com a bola podem decidir, eles têm um compromisso tático e defensivo que faz muita diferença. Porque no futebol, a gente já viu vários grandes times no futebol brasileiro. Às vezes você tem um grande time e você fala, não, esse time com a bola, ele é muito bom. Mas sem a bola, ninguém ajuda.
Todo mundo só quer atacar. Quantas vezes a gente já viu isso no futebol? Esse time do Flamengo, o que está jogando hoje, o compromisso da parte de recomposição, de posicionamento, de pressionar o adversário, desses jogadores que com a bola são decisivos, me chama a atenção. Mérito do Dorival, né? Porque com o Paulo Souza isso não vinha acontecendo. Né? Eles não vinham conseguindo fazer isso, não sei se por uma questão tática, por uma questão de orientação do Paulo Souza, que talvez exigisse uma postura diferente em relação à recomposição, o jeito de marcar. Fato é que o Flamengo era um time muito espaçado com o Paulo Souza, oferecia muitas oportunidades ao adversário. Isso não está acontecendo agora. Né? Eu acho que tem algumas coisas que ainda podem se observar. O Flamengo vai chegar na decisão e provavelmente vai chegar como favorito, ainda que a gente precise ponderar que hoje é dia 31 de agosto e a decisão da Libertadores vai ser dia 29 de outubro. São 2 meses daqui até lá. Sim. Em 2 meses acontece 1 milhão de coisas. Verdade. A gente já cansou de ver a decisão da Libertadores do ano passado. O Flamengo estava muito elogiado com o Renato. Apesar de os jogos contra o Barcelona de Guayaquil terem tido falhas defensivas, o Flamengo era um time elogiado com o Renato na maior parte do período do Renato. Mas a gente, muitas vezes, eu lembro um bom período que eu estava aqui já no Troca, a gente pontuava os defeitos do Flamengo na fase boa. Não era uma coisa constante, mas a gente pontuava os defeitos que eram claros, né, daquele Flamengo do Renato. Fez um jogo melhor que o Palmeiras, talvez, na final? Poderia ter vencido o Palmeiras? Poderia. Mas não era um time tão azeitado como esse aparenta ser. Eu estou errado? Não, lógico. Esse de hoje me parece muito melhor, muito mais firme do que aquele Flamengo do Renato do ano passado. O que o PVC quis colocar, assim, que com esse resultado já encaminhou muito a classificação à final. Já está na final, né? Lógico que tem o jogo da volta. A gente, como no futebol, a gente tem que respeitar as situações. Então, o jogo da volta, mas é lógico que o Flamengo deve estar com certeza na final. O que o PVC fala é o seguinte, é muito tempo, muito longe esse tempo. Claro. Então lá é uma outra circunstância, tem outras competições. Porque se a gente olhar para trás também, nesse mesmo período, o Flamengo vem retomando o seu caminho. Né? Há 40, 50 dias atrás, o Flamengo tinha uma dificuldade, 2 meses atrás, que ele conseguiu reverter nesse momento, jogando um grande futebol merecidamente. Agora, o que a gente fala sobre o time é o hoje. O hoje do Flamengo é esse, é um compromisso defensivo dos jogadores de frente, de pressionar o homem da bola, de taticamente estar sempre posicionado, e com a bola ter a capacidade técnica do improviso, da liberdade de movimentação, né? Porque realmente são jogadores de altíssimo nível. Só pelo fato, segundo tempo, as mexidas que o Dorival saiu um jogador, entra o Cebolinha, entra o Vidal, entra esse Vitor Hugo, jovem, que joga muita bola. Eu acho que tem diferenças claras entre o período. O Dorival faz um trabalho impecável, ninguém tem dúvida disso. Eu acho que o Flamengo vai chegar à decisão da Libertadores como favorito pela qualidade do jogo que todo mundo está vendo e aplaudindo, inclusive eu. Eu estou só colocando assim, tem os 2 meses que foi que o Ricardinho falou, que eu estou colocando também, e coisas que vamos voltar lá atrás, vamos voltar 1 ano no tempo. Flamengo vence Barcelona com um novo show de Bruno Henrique e pega Palmeiras na final. Esse aqui era o tom quando o Flamengo classificou no passado. O Flamengo está na grande final da Conmebol Libertadores. Nessa quarta-feira, o rubro-negro voltou a vencer o Barcelona por 2-0, desta vez em Guayaquil, pelo jogo de volta da Conmebol Libertadores. E avançou com a decisão com 4-0 no placar agregado. Isso era 1 mês e meio antes da decisão e o entusiasmo havia. Eu me lembro que no primeiro jogo, que o Barcelona de Guayaquil no Maracanã levou perigo, criou chance no primeiro tempo, falou-se muito também da falta de... O Flamengo foi bem ameaçado naquele Que o Flamengo foi jogo. ameaçado, que o Flamengo tinha problemas de recomposição, mas se falava da qualidade de um time que fazia gol todo jogo. Assim, mas a individualidade é a mesma, né? São os mesmos jogadores praticamente ali do meio pra frente, caras que resolvem. E do Paulo Souza também. Também, mas e por isso que o Paulo Souza tinha mais dificuldade, mas o Flamengo continuava, mesmo desorganizado, ainda assim vencendo jogos, porque ele tem provavelmente os melhores jogadores disponíveis no Brasil para jogar. Então ele sempre, mesmo jogando taticamente mal, ele vai continuar vencendo jogos. A diferença principal para mim hoje é que me parece
Claro que ele continua contando com a individualidade, mas coletivamente, esse time do Flamengo hoje me parece muito mais consistente do que aquele do Renato. Vamos tentar ver aqui um pouquinho. O que eu acho que ainda... O time é brilhante. Eu tô só bancando... Pedro e Gabigol não podiam jogar juntos. O Bruno Henrique jogava. Bruno Henrique jogava, mas o Pedro não podia jogar junto com o Gabigol. O Pedro e o Gabigol não jogavam juntos com o Jorge Jesus, com o Rogério... Com o Renato, quem tava errado? Com o Paulo Souza, o Bruno Henrique se machucou e a gente está vendo claramente que podem jogar juntos. Agora, eu acho que nesse momento o Flamengo pratica o melhor futebol da América do Sul, mas disparadamente. E estou comparando com o Palmeiras também. Então, acho que tem algumas questões assim. Por exemplo, aqui e aqui. Nos dois lados, nos dois corredores. A recomposição é muito melhor hoje com o Dorival do que era com o Renato. Não tenho a menor dúvida disso. Mas onde é que o Vélez jogou hoje? Jogou com o Orelhana do lado direito, nesse setor aqui, e com o Hanson aqui. O Vélez é um time tão fraco que é o penúltimo colocado do Campeonato Argentino. Que tem 28 clubes, hein? E não é só o Vélez, porque o Flamengo não está sendo ameaçado pelo Corinthians, pelo São Paulo, pelo Palmeiras com time reserva, pelo Palmeiras mesmo jogando o Flamengo com time reserva. Tudo isso é verdade. Eu só tô aqui ponderando. O Flamengo é o melhor futebol desse momento, indiscutivelmente. Ele é um time perfeito? Todo mundo que for jogar com o Flamengo vai estudar as características do Flamengo. E hoje o que eu acho que ainda tem um pouquinho é na saída pelos lados. O Flamengo, em compensação, o início do jogo hoje é isso aqui, né? O Vélez errou 3 passes. Vamos, Arrascaeta, vai lá pressionar na frente. Tá difícil. Esse Arrascaeta teu aí tá mais travado do que no jogo, né? Tá difícil o PVC arrastar o Arrascaeta. Ele só obedece o Dorival. Mas eles subiam com os 3 ali na frente e por isso o Vélez errou 2 passes moles. De Los Santos, zagueiro número 6, 2 vezes saiu errado. Jogou no pé do Pedro. Jogou no pé do Pedro, quase tomou o gol com 4 minutos de jogo. E depois com 7 minutos de jogo. Então, isso o Flamengo faz muito bem. O Flamengo voltou a marcar, pressionar a saída de bola, como nos melhores momentos da marcação por pressão do Jorge Jesus. Por outro lado, como o Flamengo joga muito na frente, às vezes, e não tem pontas, né? O Everton Ribeiro faz o lado direito do losango e o Arrascaeta a ponta do losango. Se você escapar pelos lados, você encontra algum espaço. Porque é a maior qualidade de jogo desse momento no Brasil e na América do Sul. Isso não tem discussão. Olha, na hashtag Troca de Passe, não vou dar nem para falar o nome de todo mundo aqui, porque tem muita gente perguntando. Pedro cravou o nome dele na convocação hoje, ô Ricardinho, pelos 3 gols? Antes deixa eu colocar, a gente tem números do Pedro aqui, né? Para dar até embasamento pro Ricardinho, pro PVC, pra gente conversar sobre... Ele tá mais obediente taticamente aqui agora. Ah, é? Começou a se mexer com a sua... Você deu uma bronca nele, aí ele começou a se mexer? Então daqui a pouco a gente mostra a movimentação do Arrascaeta sob o comando de Paulo Vinícius Coelho. Olha só o Pedro, 25 anos, em 2022 são 23 gols marcados com os 3 de hoje, 6 assistências, 49 jogos... 11 gols na Libertadores, Pedro artilheiro da Libertadores 2022 e está, né, entre os finalistas para a eleição de melhor jogador do torneio. Pedro e Arrascaeta do Flamengo estão entre os finalistas. Ele é artilheiro do torneio com 11 gols. Exatamente. Ele cravou o nome dele na convocação, Ricardinho, hoje? Ele está merecendo, né? Ele está merecendo a convocação, mesmo com essa proximidade da Copa, por não ter sido convocado nas últimas convocações aí para as eliminatórias, mas o momento dele é especial, artilheiro. E outra, ele tem uma característica que a seleção brasileira não tem esse jogador, né? E se a gente pensar em Copa do Mundo, você precisa ter jogadores de características diversas para que você possa ter, no momento da necessidade, a utilização desse atleta. Então, eu acho que ele está merecendo a seleção e acredito sim que ele possa ser convocado nessa próxima convocação para esses amistosos, porque o momento é dele, né? O momento é dele, ele está conquistando isso. Então, você tem que dar espaço para um jogador que está conquistando o espaço dentro do time do Flamengo e a observação da comissão técnica da seleção. Eu acredito que ele vai ser convocado sim, Felipe. E pelas últimas entrevistas, né? O Tite andou dando uma série de entrevistas nessas últimas semanas
e eu ouvi algumas delas e me parece muito clara a vontade do Tite de convocar o Pedro, né? Já era de longa data, mas o Tite não tinha argumentos para convocar o Pedro com ele no banco de reserva, jogando muito pouco, né? Então, agora o Tite tem tudo o que ele precisava para poder, enfim, chamar o Pedro. Lembrando que ele já até chamou o Pedro, né? Mas o Pedro acabou se machucando também. Não, tem 2 chamadas, né? Quando ele estava no Fluminense, o Pedro foi convocado 2 vezes. Isso. Uma ainda no Fluminense, antes de ele ir para a Fiorentina, foi quando ele se machucou e foi cortado. Isso. A segunda convocação foi para o jogo contra a Venezuela, no Morumbi, em novembro de 2020. O Pedro jogou, foi a única partida do Pedro em campo, sob o comando do Tite. O Brasil ganhou de 1-0. Antes do Pedro entrar em campo, saiu o gol do Brasil, com a participação do Everton Ribeiro. Agora, o Tite quer um centroavante, não é necessariamente para ser titular, mas é um centroavante que mude característica de jogo. Sim. Faz todo sentido. Você pega uma defesa da Sérvia, que vai jogar com linha de 5, você não consegue entrar, fica batendo no muro, batendo no muro, batendo no muro, batendo no muro. Você põe um pivô, você põe um jogador que tem jogo aéreo, você muda a característica. O Pedro tem, o Dorival tem 24 jogos, 48 gols, dá exatamente 2 gols por jogo. Dos 48 gols, 14 são do Pedro e 6 passes para gol. Porque o Pedro deu passe para gol também. Sim. Né? Então, é muito difícil você não entender a importância e o momento do Pedro. Tem gente que ainda... Eu sou daqueles que tem dúvidas sobre quem joga no futebol brasileiro pode jogar uma Copa do Mundo. Acho que pode. A gente perdeu um pouco do parâmetro, mas pode. E o Tite tem convocado jogadores que atuam no Brasil também. Então ele vai levar... Ele tem... Não dá para cravar agora, mas praticamente ele vai levar na convocação próxima para que o Pedro seja testado em outubro. E nesse caso, a chance de ele estar na Copa do Mundo é muito grande. E o Pedro, eu acho que ele te dá não só bola aérea, né? Mas ele te dá também posição física. Ele é um cara que consegue, na bola quebrada, botar ela no chão e fazer o time andar. Ele tem qualidade técnica para tabelar, encontrar espaços, né? Acho que ele é um cara muito completo, né, Ricardinho? E sobre... Eu confesso que eu também acho que há uma diferença muito grande entre o jogo praticado aqui no Brasil hoje, na América do Sul, e o jogo na Europa. E tenho dificuldade para convocar um jogador que atua aqui quando a gente não vê e não tem a oportunidade de vê-lo no alto nível, porque o Brasil não tem mais a oportunidade de fazer amistosos contra esses times. Mas é que o Pedro está sobrando tanto aqui, que essa convocação é a última chance, praticamente, para o Tite vê-lo, né, e ter a chance de levá-lo. Você só tira essa dúvida convocando, né? Colocando ele na seleção brasileira, independentemente do adversário, mas os adversários da seleção hoje são os adversários que são possíveis, né, que antecedem a Copa, dentro daquilo que a CBF conseguiu como adversário de preparação, e você fazer as últimas observações. É o que o Tite vai fazer. Ele vai... As dúvidas que ele tem de repente algumas dúvidas para a convocação final. Ele vai tirar nesses amistosos, nessa convocação agora. Você falando do Pedro, é um atacante que tem o trabalho de pivô, que tem a infiltração bem feita, que tem o poder de finalização, que tem uma qualidade técnica, não é aquele pivô que você toca nele e ele não consegue... não vai receber nunca de volta, né? Ele tem a condição técnica de ser também o garçom, tanto é que o PVC falou, acho que ele deu 6 passes para gol, entendeu? Então, é uma característica importante para a seleção brasileira nesse momento, assim, se for analisar a Copa do Mundo, né? Lógico, se ele vai ser titular ou não, isso são circunstâncias. Numa competição tão rápida como a Copa, de altíssimo nível, você tem que ter jogadores que te ofereçam alternativas. E acho que o Pedro oferece uma muito interessante. O Ricardinho é um caso, porque assim, essa questão pode ter aumentado, porque com o caso Bosman, que é 95, pouco a pouco foi aumentando o número de jogadores internacionais no exterior, e o Ricardinho jogou no Bordeaux, e jogou no Middlesbrough, enfim, jogou no Besiktas. Mas o Ricardinho é um caso, jogador campeão do mundo, convocado de um clube brasileiro. E jogou 2 Copas do Mundo, as 2 sendo convocado de clube brasileiro, as 2 pelo Corinthians. Né? Eu não me lembro, Ricardinho, na tua época, o Brasil ainda fazia amistosos contra os europeus, né?
ainda havia essa possibilidade, né, no calendário. Às vezes fazia, sim. Acho que isso facilitava também, né, PVC na época, porque você tem a chance de provar nesses jogos mais se você for competitivos, pegar, né? Na história da seleção brasileira em Copa do Mundo, a primeira vez que a seleção levou jogadores do exterior para uma Copa do Mundo foi em 82. O Falcão era da Roma e o Dirceu do Atlético de Madrid. Quando o Ricardinho, depois em 98, por exemplo, a maioria dos jogadores já era de clubes do exterior, embora em 94 fossem 11 convocados do Brasil e 11 do exterior. Quando o Ricardinho foi campeão do mundo em 2002, a maior parte do time titular estava na Europa, mas dos 23 convocados, 13 jogavam no Brasil e 10 no exterior. O Brasil nunca foi campeão do mundo tendo mais convocados fora do que dentro do Brasil. Não dá para fazer isso hoje. O mundo mudou, né? E o Ricardinho jogava aqui, né? Nesse losango de meio campo que voltou. Sim, exatamente. Por exemplo, no Santos de O Gomes 2004. está te obedecendo, pelo menos, hein? O Arrascaeta não, você vai ter que chamar ele na chincha lá depois, hein? No vestiário. Eu gosto de ver times jogando assim bem, sabe? Porque a nossa geração, não só o meu time, mas a geração dessa década de 90, início de 2000, as equipes jogavam muito dessa forma, ou muitas vezes 2-2, né? Um quadrado, dois volantes e dois meias, entendeu? O Flamengo está atuando muito bem dessa forma. Tá a movimentação do time com a bola, liberdade de movimentação. Sem a bola, é um time que consegue ocupar bem os espaços. E sabe o que está acontecendo? O PVC tocou num ponto importante do espaço do adversário, né? Principalmente no corredor, né? Do lado direito ali, né? Aqui. Ali entre o Gabriel e o Rodinei e do Arrascaeta. Mas sabe o que acontece? O time, ele tem um poder ofensivo tão grande, ele pressiona o adversário, ele tem um posicionamento de uma composição tão interessante que o adversário, ele, por exemplo, vou dar um exemplo, o lateral esquerdo de qualquer time que vai enfrentar o Flamengo, ele vai vir atacar? Vai. Só que ele vai ter o entendimento de que se ele passar do meio, a primeira bola que o Flamengo receber vai no Arrascaeta e vai no Gabriel. E aí, cara, o outro momento de ataque dele, ele vai ter a dúvida, eu vou ou eu não vou? Ou seja, o Gabriel, que deveria marcar o adversário, né, acaba sendo marcado. Que é o que tem que ser, o atacante tem que ser marcado. Só que muitas vezes hoje os jogadores de lado, eles recompõem tanto, não que não deva recompor, mas eles recompõem tanto que às vezes eles ficam auxiliar de lateral. E aí quando retoma a bola, eles têm 50, 60, 70 metros para percorrer, estão cansados, não consegue atacar. Então, o Flamengo criou, com a sua característica, essa chancela. Os adversários hoje se preocupam, mesmo estando com a bola, com os jogadores de ataque. Para não deixar no mano a mano, porque deixar o Pedro, o Gabriel, no mano a mano com a bola no pé do Arrascaeta ou do Everton, vai tomar. E o Everton tem essa capacidade incrível. O Everton, com o Jorge Jesus, você jogava o Arão aqui atrás, o Gerson aqui na frente, o Arrascaeta jogava mais aberto do lado esquerdo, e você tinha Bruno Henrique, que aqui vai chamar Pedro, e o Gabigol por dentro, né? Com o Bruno Henrique um pouquinho mais aberto do lado esquerdo, quer dizer, do meio para dentro. Era assim. E o Everton Ribeiro fazia esse movimento para dentro, de dentro para fora, de fora para dentro. E o Arrascaeta também. Agora, você está jogando com o Arrascaeta por dentro como praticamente um terceiro atacante, o Gabigol caindo da direita para dentro e o Pedro de centroavante de verdade, mas o Everton Ribeiro não para, ele tem uma função defensiva. Hoje ele veio aqui atrás fazer um desarme, mas aqui na frente ele está na meia direita, na ponta direita, na meia esquerda, e sai para a ponta esquerda, e volta para a meia direita, e os caras estão tentando pegar o Everton Ribeiro e não consegue achar. Porque ele tá sempre, a bola passa sempre no pé dele e sempre escapa muito rápido. E tem outra coisa, né? A gente estava conversando na redação enquanto a gente assistiu o jogo, né, Ricardinho? Se juntar os passes errados de Everton Ribeiro e Arrascaeta num ano, não deve dar meia dúzia, né? Porque é impressionante a precisão nos passes desses dois jogadores e o quanto eles são decisivos, né, Ricardinho? Eles conseguem colocar à disposição do time essa capacidade técnica. E repito, isso só se consolida porque na frente tem atacantes que movimentam no sentido de dar opção para o meio-campista. Não adianta nada o meio-campista ter uma capacidade técnica apurada, boa, se o atacante ficar estático, se o atacante não der opção, se o lateral não se projetar, né? O Rodinei melhorou muito o rendimento dele. Tá jogando muita bola, o Rodinei. Quando ele
se solta pela lateral, porque o Flamengo não tem um jogador de lado. O Gabriel fica do lado, mas ele 90% das vezes ele vai para dentro, ele faz uma diagonal da direita para dentro para se juntar com o Pedro. Então ele abre o corredor, o Rodinei aproveita. O lado esquerdo talvez não tenha a mesma capacidade com o Felipe Luiz, de apoio o tempo todo, mas é um lateral mais técnico. Ele te dá a segurança defensiva. Então, o equilíbrio do Flamengo... A gente chama de lateral construtor, né? Que é o cara que vem por dentro. O equilíbrio do time é muito grande. E aí a capacidade técnica. Repito, quando o coletivo está forte... Todo mundo se destaca, né? O individual se sobressai, cara. Não adianta. A capacidade individual se sobressai no jogo. Queria conversar com vocês também sobre o Gabigol. Em uma das mensagens aqui... Como eu disse, são muitas as mensagens. Tinha alguém dizendo assim, se o Gabigol voltasse à fase boa, eu não acho que ele esteja numa má fase, né? Por exemplo, hoje ele deu 2 passes para gols. Né? Um espetacular, o gol que ele recebe e dá de primeira, assim, né? Por cima do zagueiro. No primeiro gol, né? Segundo gol, ele recebe e dá de primeira para o Everton Ribeiro fazer o gol. Foi espetacular. Ou seja, está faltando ele ter mais tranquilidade para fazer os gols que ele vem perdendo, mas ele tem feito uma função importantíssima, tem conseguido abrir espaços para que o Pedro receba em profundidade muitas vezes a bola. Tem jogado abaixo do nível dele, PVC? Ou é só na hora que... Não, eu acho que tem. Da finalização? Eu acho que tem. Você acha que tem? Aliás, eu falei que o Pedro deu passe para gol hoje, não. Quem deu foi o Gabigol. O Pedro deu o 6º passe para gol dele contra o Botafogo, que eu atualizei hoje, fiquei com isso na cabeça. Eu acho que ele está jogando um nível abaixo. Ele está um nível abaixo de confiança. Porque não, a gente pode ponderar, pensar se foi porque faltou treino em algum momento, ou se foi porque ele mudou de posição, que é muito provável. Ele está numa posição diferente. Para mim, ele nunca foi centroavante, ele sempre foi ponta de lança, ele sempre foi um jogador de aproximação, um atacante de movimentação, ele faz isso muito bem. Mas ele ficou um pouquinho mais de construção e um pouco menos de finalização, e ele não está conseguindo acertar. E talvez isso crie ansiedade. Acho que ele está um degrauzinho abaixo, sim. Embora prepare muito bem as jogadas. Ele quer fazer gol. Ansioso, né? Desde que ele tirou o gol do nome Gabigol, que ele virou só Gabi, tá faltando gol. É isso, cara? É uma teoria, né? É uma teoria a ser analisada. Eu acho que tem um pouco de ansiedade, sim, porque... Todo atacante vive de gols, ele é artilheiro nesses últimos anos pelo Flamengo, desde quando chegou foi artilheiro, ganhou títulos. E ele está vendo o time fazer muitos gols e muitas vezes ele tendo a oportunidade, porque às vezes o time faz gol e o jogador não tem a oportunidade de finalizar. Não é o caso do Gabriel, eu acho que ele está tendo a oportunidade, mas eu acho que essa ansiedade de querer fazer os gols está atrapalhando um pouco. Mas repito, nada que o futebol ou que o próximo jogo ou a próxima rodada não possa mudar isso. Acho que em alguns momentos, sim, ele está rendendo menos do que ele pode render, do que ele já rendeu, né? Porque o torcedor do Flamengo que acompanha ele sabe que ele já foi decisivo em muitos jogos, tem um poder de decisão muito forte, muito grande, né? Mas, em algumas oportunidades, como aconteceu hoje, ele está tendo possibilidade de finalizar, de fazer o gol, e não está tendo o equilíbrio, ou às vezes a confiança necessária para fazer isso. Mas isso muda muito rápido. O futebol é um jogo atrás do outro, né? Às vezes perde um gol aqui, faz 2 ali no próximo jogo. Eu acho que no caso do Flamengo o importante é o coletivo. O conjunto, o conjunto. O todo tá e acho que se ele não faz bem, gol, ele ajuda numa assistência como a de hoje, numa situação de recomposição. Acho que ele nessa parte coletiva tem contribuído bem. Fosse você o técnico do Flamengo, PVC, jogo da volta, semana que vem, no Maracanã, você disputando 3 competições, o Flamengo construiu um bom caminho também no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo, fez 3-1 fora de casa, vai decidir no Maracanã e tem esse 4-0 na Argentina, jogo no Maracanã na próxima semana. E você ainda disputando, sonhando com o título brasileiro, precisando cortar uma vantagem de 7 pontos hoje, né, do Palmeiras. Você escala time reserva no Maracanã contra esse Vélez? Porque mesmo o time reserva, ninguém acredita que, por tudo que vem fazendo o time reserva no Campeonato Brasileiro, contra Palmeiras, por exemplo, contra São Paulo, vencendo no Morumbi,
ninguém imagina que o time reserva do Flamengo vá perder por 5-0 do Vélez no Maracanã, com todo o ambiente que vai ser criado lá. Você escalaria os reservas? Lembrando que Davi Luiz e Léo Pereira já não jogam de todo jeito, porque hoje tomaram o 3º cartão amarelo. Eu acho que só inverteria a zaga por causa da suspensão. Manteria todo o time? Mas depende muito do pacto que se fez no vestiário. Porque assim, você conseguiu fazer um nível de motivação para todo mundo jogando os reservas no Campeonato Brasileiro. E o time das Copas é o time que jogou hoje. Que, aliás, jogou pela 7ª vez e ganhou pela 6ª vez. São 6 vitórias e um empate dessa formação inteirinha, os 11 que começaram a partida hoje. Então, você criou para o time reserva o desafio de tentar ganhar o Brasileiro. E você tem o time titular concentrado em ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Eu acho que dá para mesclar. O Palmeiras de 2018, que viveu uma experiência muito parecida e ganhou o Brasileiro, é demonstração disso, porque houve momentos claros em que o Filipão, clássico contra o São Paulo, Sim, que era para não perder a liderança, ele escalou boa parte dos titulares que estavam jogando nas Copas, então dá para quebrar um pouco disso. Mas eu acho que está montado uma estrutura que você tirar Vitor Hugo, Vidal, Everton Cebolinha, Marinho, que não jogou contra o Botafogo porque tinha febre, Lázaro, você vai mexer numa estrutura que está funcionando. Então eu não tenho certeza se tem uma hipótese que é você fazer o contrário. Você coloca o time reserva contra o Vélez, termina de definir a classificação e põe os titulares contra o Goiás em Goiânia e contra o São Paulo na Copa do Brasil. O que você faria, Ricardinho? Lembrando mais um detalhe aqui. Gabigol e Thiago Maia estão pendurados com 2 cartões amarelos. Se eu sou o técnico, não escalo na volta. Claro. Não escalo. Mas pode ser que a informação veio do Eric Faria, tá? Para dar o crédito. Então, imagino que o Dorival não vai escalar de nenhum jeito esses 2 jogadores, né? E correr com 4-0, correr o risco de perdê-los para a final. Já tem 2 suspensos, que são os 2 zagueiros. Isso. Com certeza, não sei, mas acredito que no final de semana ele vai colocar esses 2 zagueiros para jogar Imagino no Brasileiro, sim, né? para segurar os 2 que Fabrício Bruno e Pablo. para jogar no jogo da volta. Esses 2 que estão pendurados, né? Uma discussão, acho que interna importante de o que vale a pena correr o risco pelo placar que foi construído. Deixar no banco, né? Se precisar. E aquela velha, vamos dizer assim, colocação, né? Colocar o que tem de melhor. Mas todos estão bem. Colocar o que tem de melhor. Acho que o planejamento do Flamengo é esse. Então, mas teve 4-0. Tem um segundo time ou alguns reservas de altíssimo nível que poderiam ser titular no Flamengo, em qualquer outro time, né? Claro. Então você manter uma base de equipe, né? Talvez, pode ser que de repente colocar um Arrascaeta de início, no segundo tempo você coloca um Everton Ribeiro, né? Para você não ter os 2 com o mesmo desgaste, até pelo placar que construiu. Mas eu acho que tem que privilegiar sempre jogar o primeiro time. Ressalvas algumas, jogador pendurado, né? O suspenso que não vai poder jogar, algum jogador que tem algum tipo de problema físico, algum problema de alguma dor, né? Porque o jogador às vezes tem alguma dorzinha de um jogo para outro, mas como é um jogo decisivo, cara, nesse momento não tem dor. Descansa e vai, porque nós precisamos classificar. Numa circunstâncias como essa, você pode analisar de uma outra forma, né? E outra, né, Ricardinho, PVC, amigos do Troca de Passes, com 5 substituições hoje, você pode deixar os principais jogadores no banco. De repente deu uma zebra lá, tomamos 2-0 no primeiro tempo. Você recorre a esses caras e fala, vamos... O problema que eu acho só é que você não vai deixar os jogadores titulares fora nos 3 jogos, né? Você tem até a decisão contra o São Paulo na Copa do Brasil, que é na quarta-feira, não a próxima, daqui a 2 semanas. Então você tem Ceará domingo, quarta-feira Vélez e no outro final de semana o Goiás. Fora de casa. Ceará no Maracanã, Vélez Maracanã, Goiás fora de casa, em Goiânia. Você não vai deixar o time titular fora os 3 jogos. Não. Então você vai fazer uma inversão do que vem sendo feito. Digamos, você coloca os titulares para jogar contra o Ceará, eles vão jogar 2 jogos seguidos. Uma dúvida, misto nesses 3 jogos, por exemplo, coloquei, vamos supor, 5, coloquei 5 titulares no jogo contra o Ceará. Pode acontecer. Aí eu coloco outros 5 titulares, os que não jogaram nesse jogo aqui, eu coloco os outros 5 titulares contra o Vélez no meio da semana. E depois, aqueles que jogaram no fim de semana, os outros 5 titulares, também dá para fazer um planejamento mais ou menos assim. É aquilo que eu falei, a última lembrança de um time que fez isso e foi bem sucedido em uma competição
foi o Palmeiras do Filipão de 2018, que na época eu dizia, não tem time A, tem time B de Brasileirão e C de Copas. Só que houve momentos da temporada em que ele estava, o jogo do Colo-Colo, que foi quartas de final, ele estava classificado, ele tinha vencido em Santiago e estava virtualmente classificado nas quartas de final da Copa Libertadores. Ele inverteu, ele colocou o time do brasileiro na Copa contra o Colo-Colo e jogou com muitos titulares contra o São Paulo no domingo, que era o jogo-chave. Mas então, lembrando que no outro final de semana, não nesse, contra o Goiás, Sim. É o final de semana que antecede o jogo decisivo contra o São Paulo. E então, ali é uma hora de dar uma pensada, né? Exatamente. Então, eu acho que o Flamengo, o importante é que ele tem um elenco de qualidade à disposição do Dorival para que ele possa, na melhor estratégia, nas melhores escolhas, e falar que muda muito o rendimento, lógico, Arrascaeta, o Everton Ribeiro são titular, Pedro fazendo gol. Agora, você coloca o Vidal, você coloca o Everton Cebolinha, que está chegando agora louco para ocupar espaço para fazer gol, para também... Marinho, esse menino Lázaro, outro menino Vitor Hugo. Todos têm ido muito bem. Olha, a gente vai para o intervalo e o Ailton aqui dá uma contribuição importante aqui por meio da hashtag Troca de Passes. Ele falou, outro detalhe da melhora do Flamengo, do Paulo Souza para o Flamengo do Dorival, foi a chegada do Santos. E trouxe muita tranquilidade para o gol, já que o Hugo Souza tomava também muitos gols. E é verdade, o Santos é um goleiro que... Tá muito tranquilo. Hoje ele só deu um susto que ele calculou mal aquela bola que ele tirou na mão. Exato. Tirou a mão, a bola bateu na trave. Opa, a hora que bateu na trave, assustou. Olha, vamos para o primeiro intervalo do Troca de Passes desta quarta-feira. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse jogo. Vamos falar também sobre Palmeiras e vamos falar da rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco